Opa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo e hoje eu quero contar pra vocês algumas novidades sobre o futuro da animação no Blenderzada para os próximos anos. Vai comentar. Opa, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um resuminho aqui, um pouco do que foi conversado sobre animação e rigging na última BlenderCon, que se me lembro bem aconteceu em Amsterdã, um lugar bacana para fazer um evento, diga-se de passagem. E bom, dentre várias outras coisas que aconteceram na conferência, uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa parte ali da prioridade das ferramentas de animação e rigging. Já quero adiantar que não é uma coisa pra agora, sim, é uma coisa que eles vão começar a trabalhar, pelo que eu entendi, mas não é algo que vai acontecer, tipo, nos próximos, sei lá, nos próximos 6 meses, na próxima atualização e etc, tá? O Blender vem trazendo atualizações muito legais aí, principalmente na parte dos nodes ali. Eles têm criado cada vez mais novas ferramentas e deixado o programa cada vez mais simples e mais legal de usar, mas pra animação, tirando ali a coisa da library que eles fizeram, a gente não tem visto muitos updates legais, assim, muitos updates grandes, assim, pra animação, mas aparentemente isso dá pra mudar nos próximos anos e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que os links originais pras coisas que eu vou estar falando aqui vão estar no comentário fixado aqui do vídeo. Isso aqui é baseado, obviamente, na Blender Conference, mas o vídeo lá vai estar todo em inglês, então o que eu tô fazendo aqui é meio que traduzir umas coisas e apresentar pra vocês também de uma maneira resumida. Então vamos lá, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal pra não perder os melhores vídeos de animação do planeta Terra. E bom, e a primeira coisa que eles apresentaram ali, que é muito legal, é que a intenção deles agora é deixar o sistema geral de animação e rigging ali do Blender uma coisa que dê mais poder pros animadores, que deixe a coisa mais focada, para que você não tenha que perder muito tempo desviando o seu caminho ali, que você consiga simplesmente abrir o programa e começar a animar e que não tenha que evitar, por exemplo, ter que ficar mexendo em muitos menus, muitas coisas. Então eles criaram meio que uma sigla pro que eles querem fazer, que é basicamente rápido, intuitivo, focado, direto. Tem mais uma outra palavra bizarra, editor, por favor, coloca aí na tela, eu vou deixar no vídeo, porque eu simplesmente esqueci. Mas é uma palavra nada a ver, eu acho que é Suzanne, uma coisa assim, Suzanne, eu não faço a menor ideia. Mas, em resumo, eles querem dar uma melhorada muito boa nas ferramentas de animação, e no final do vídeo eu quero falar uma coisa que é muito interessante sobre o Blender, então fiquei até o final. Então vamos lá, a primeira coisa sobre ser rápido é que eles estão tentando melhorar as coisas para que o ideal é que você manipule o rig em real time, independente ali do peso do rig. Se você tá animando um personagem, 2, 3, 20 personagens numa cena, o mais interessante é que você consiga manipular as coisas em real time. Esse é um dos objetivos principais ali da ferramenta, além do playback em real time também. O que significa isso? Significa que quando você der play ali na sua animação dentro do Blenderzada, você vai conseguir ver a sua animação em real time, ou pelo menos o personagem principal. Eu lembro que eles chegaram a falar num sistema em que você conseguiria ver o seu personagem principal em real time, talvez o background com alguns atrasos, uma coisa assim. Existem várias maneiras de fazer isso é uma coisa muito mais técnica, então é um problema para os programadores. A gente só anima, só usa as ferramentas que eles criam. Então isso é bem legal dentro da parte de rápido, vamos dizer assim. Uma outra coisa que é muito legal também que eles pretendem adicionar é um performance heat map. Então, basicamente, quando você tem o seu rig, quando você tem o seu personagem numa cena, você vai conseguir ver nesse personagem, ver nesse rig, quais deformações, quais partes do rig estão prejudicando mais a sua performance. Isso vai te ajudar bastante a otimizar as coisas, porque vai facilitar para você enxergar os problemas do seu material, do seu rig, e aí, obviamente, você vai poder trabalhar em torno disso ali para poder dar uma melhorada na performance. E isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Bom, uma outra ferramenta que eu achei maluquice, mas eu achei que seria muito legal, parece algo muito experimental, assim, eu não sei se seria de fato útil, porque eu particularmente não uso muito isso, mas que é um onion skinning que você pode editar as poses. Então, basicamente, se você não sabe o que é onion skinning, dá uma pesquisada, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. É basicamente você conseguir ver as suas poses. Então eu tenho uma pose do personagem aqui e eu consigo ver uma pose antes e uma pose depois, ou a pose que você quiser. E a ideia é que você consiga editar essa pose, tá? Normalmente quando você tem os onion skinnings no seu software, tudo que você tem é uma visualização para você saber o que você fez antes e o que vai acontecer depois no seu personagem. Mas nesse sistema que eles querem implementar, você consegue, por exemplo, editar as suas poses do antes e depois. Isso facilita bastante as coisas. Pode ser
ser que facilite bastante as coisas, na real, mas ainda pra mim é uma coisa que parece meio experimental ali. Eu não sei se eu usaria isso tão legal. Bom, passando pra próxima etapa, basicamente, que é a parte de ser mais intuitivo ali o processo de animação e rig no Blender. É legal que o Blender aqui, eles têm um sistema meio que específico deles de fazer as coisas, e a ideia é transformar esse sistema deles mais familiar e consistente, tá? O Blender parece difícil, eles mesmos dizem isso, o Blender ele é meio complicado quando você sai de outro software e entra nele, mas a partir do momento que você entra no software e começa a estudar, você percebe que todas as coisas seguem meio que um sistema igual pra tudo, e chega uma hora que você simplesmente se acostuma com aquilo e o Blender passa a se sentir melhor até do que usar outros softwares, tá? Eu acho que isso é quase um senso comum, assim, de que em algum momento depois que você se acostuma com o Blender, você começa a procurar coisas do Blender em outros softwares e infelizmente não tem. Eles querem fazer a mesma coisa isso também pra animação e pro rigging, que é ter um sistema mais específico deles, pelo que eu entendi. E uma das coisas muito legais que eles querem colocar é uma library de componentes de animação que você pode simplesmente arrastar e jogar no personagem ali direto na viewport e configurar eles rapidamente ali usando, sei lá, rigging nodes ou qualquer coisa do tipo, pra transformar ainda o processo de rigging de uma coisa ainda mais modular e mais simples, que você pode simplesmente, eu quero um controle, um componente ali de rigging de mão, eu só arrasto por uma mão e de repente eu tenho a estrutura toda funcionando, eu só configuro com os nodes, mexo na pintura de peso ali e tá tudo pronto, sabe? Tipo, é uma ideia bem bacana, é bem legal, e eu não me lembro de ter visto isso em outro software, a não ser em plugin. Outra coisa muito legal também é um Rig Explainer, assim, é basicamente uma parada aí que você que tá fazendo um rig pra um projeto muito grande, que tem vários animadores, você consegue ali ter algo que explique pros animadores quais são as funções daquele rig e por que isso é bom, tá? Se você trabalha numa produção muito grande, eu já trabalhei em produções em que, tipo assim, tinham vários animadores e tudo mais, e a gente recebia um videozinho de kickoff do rig, que às vezes tinha, sei lá, 40 minutos. Cara, a maioria dos animadores não assistem aquilo, tá? Então se você tem isso direto no rig, que não é um vídeo, mas talvez uma coisa que explique aqui, você pode usar o controle assim, você pode usar o rig desse jeito, daquele jeito, tal, tem a função tal. Isso garante que o rigger, a pessoa que fez aquele material, não trabalha à toa. Porque às vezes acontece do rig colocar 1 milhão de funções muito legais, mas os animadores não usam porque às vezes eles nem sabem do que tá acontecendo. Além de coisas mais técnicas também, para as quais isso pode ser usado, tá? Bom, uma outra coisa muito legal também, que já tem, por exemplo, em plugins em outros softwares, mas seria muito legal ter no Blender, são os controles temporários, tá? Basicamente isso te permite adicionar um controle temporário em algum lugar em que você usa ele, mexe da maneira que você quer o personagem, então quando você quiser você só apaga esse controle e a animação continua lá. Qual que é a utilidade disso, tá? Às vezes você tem poses que você quer fazer e você precisa de alguns controles extras, algumas coisas extras no seu personagem para deformar de certa específica forma, mas esses também são controles que você não precisa deles para sua cena, então tipo, tu só precisa daquela pose e não precisa desse controle no resto da animação, então você pode adicionar esse controle, fazer o que você precisa fazer ali na hora, apagar ele e as coisas vão continuar funcionando na sua animação. Isso é maravilhoso, tá? Tem isso no Maya, no Animbot, e eu acho simplesmente genial, muito bom, é uma das coisas que eu uso muito e seria muito legal ter no Blender também. Bom, passando para a próxima etapa, a gente vai falar da parte de ser mais focado, beleza? E a primeira tool que eu achei muito legal aqui também, que eles falaram sobre, são os controles mais visuais e direto na viewport. Normalmente, se você quer fazer um switch de IK para FK, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu particularmente ainda acho chato no Blender, você tem que ficar procurando ele na janelinha ali, você aperta o menu e tudo mais e vai procurando as funções ali. Às vezes você tem que switchar duas coisas e não só uma, tipo, você tem que switchar a ativação do controle e mais a troca de IK para FK. Isso é muito chato. A ideia que eles propuseram aqui é que você tenha esses controles visuais ali direto na sua viewport. Então, ao invés de você ter que usar os menus e tirar o seu foco da viewport onde você tá animando e passar para outro lado, você vai simplesmente mexer em alguma coisinha na viewport e plop, de repente você tem um constraint ativado, desativado, você tem um switch de IK e FK, as coisas vão funcionar de uma maneira mais visuais na viewport, o que eu acho bem bacaninha, bem bonitinho. Eu só me pergunto como isso seria feito, sei lá, para poder dar hide nisso e em hide, porque honestamente às vezes é um pouco chato ter muitas coisas visuais ali na sua viewport, incomoda muito para fazer a pose. Eu particularmente escondo tudo e uso picker, mas isso depende muito do software também e do seu workflow. E aqui também eles estão trabalhando mais uma coisinha legal também nessa parte de ser mais focado. Eles estão trabalhando num novo sistema de Drive Shape Keys, que é basicamente uma função que, por exemplo, você pode usar para fazer movimentações na malha aqui no músculo, por exemplo, do personagem, simulando alguma alteração na malha baseado em alguma rotação do joint, por exemplo. Imagina que você quer fazer o bíceps do personagem crescer aqui, né, subir aqui toda vez que o personagem fizer essa pose. Você pode simplesmente fazer isso usando o Drive Shape Keys, mas como você tá vendo na imagem agora, o processo atual para fazer isso é muito longo e enche muito o saco. A ideia é simplificar esse processo
processo. Esse é o tipo de coisa que eu imagino que já poderia ter antes também, mas, bom, se não tem, em algum momento eles vão resolver. Inclusive, tem um tutorial sobre Shape Keys aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, só olhar aí no card aqui no cantinho, abre lá, mas volta pro vídeo de cá e depois, quando acabar isso, tu assiste lá que vai ser muito legal. Bom, mais uma função que eu achei muito irada mesmo é a Global Scene Animation Layer, tá? Basicamente, se me lembro bem, esse é o processo que funciona para todos os outros softwares, tá? Sei lá, por exemplo, o Maya, você tem uma timeline global ali e tudo que você marca aqui, frames, ela fica naquela layer e você pode criar layers extras para poder adicionar coisas específicas de animação, e isso é bem usado também para você corrigir coisas, e isso é uma coisa que eu sinto muito falta no Blender, tá? Tem alguns add-ons que faz isso, mas não é tão eficiente assim como, sei lá, no Maya, por exemplo, que você já tem isso funcionando. Talvez até exista uma maneira mais simples de fazer isso, mas eu ainda não conheço, e é muito feliz saber que o pessoal do Blender já tá ligado nessa coisa e que eles estão trabalhando nisso, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é muito chata de fazer no Blender quando você tem animação de mais de um personagem, mais de um rig trabalhando juntos, é justamente isso. Você acaba tendo que animar eles de forma separada, entre aspas, então fica parecendo que eles estão desconectados ali na cena. Isso é um pouco chato de fazer, mas no fim, como a Global Animation Layer, isso seria bem legal também, e funcionaria quase como qualquer outro software de animação, o que funciona bem legal também. Mais uma função super legal que foi apresentado ali como projeto, obviamente, é uma parada em que é o teste AB de rigging, tá? Usando nodes aparentemente. Então você vai conseguir ter ali várias funções ali que funcionam de uma específica maneira e também funcionam de outra maneira, e sei lá, cada animador, cada usuário desse rig vai poder testar diferentes versões dessa mesma coisa, simplesmente usando nodes ali. Eu não entendi exatamente o quão isso é diferente de hoje em dia, em que você pode simplesmente criar versões de outras coisas, mas aparentemente parece só uma coisa que vai unificar tudo dentro de um arquivo e que vai facilitar. Para ser bem honesto, essa é uma coisa que mesmo eu assisti algumas vezes e eu não consegui entender exatamente como isso é tão diferente assim, mas talvez seja porque eu não sou rigger, tá? Então se você é rigger, me conta aí embaixo qual é de fato essa mudança, porque eu não entendi. O link do original vai estar aqui embaixo, talvez tu dê uma olhada lá e consiga entender melhor que eu. Bom, então a gente vai aqui pra parte direta aqui, particularmente a minha parte favorita, porque fala muito da parte de animação, e a primeira coisa que a gente vai ter é o Mesh Based Control Selection. É basicamente, eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás, quando a Pixar liberou alguns vídeos mostrando o workflow deles, isso foi alguns anos atrás, você podia ver que eles simplesmente clicavam num controle, acho que era do Moana, inclusive, eles clicavam numa parte da malha e de repente eles poderiam editar essa parte da malha, simplesmente brincando ali como se eles selecionassem um controle através da malha. E uma coisa que é muito legal seria ter isso no Blenderzada também. Isso deixaria a visualização das coisas muito mais limpas e muito mais legais de trabalhar. Então a ideia aqui é justamente essa: você clica na parte da malha que você quer editar e você já tá com o controle selecionado, tudo limpinho, tudo bonitinho, tu só vai ver o seu personagem ali. Só que isso, na minha opinião, vai um pouquinho na direção contrária do que eles tinham dito um pouco mais pra cima, que é sobre ter mais coisas visuais na viewport, em que você poderia suitar, por exemplo, um constraint, etc. Mas vamos ver como isso vai ser resolvido. Isso, igual eu disse, é um problema pros programadores e não pra gente. A gente só vai usar as ferramentas que eles criarem. Mas, cara, muito legal essa coisa de selecionar os controles pela mesh, tá? Mais uma coisa muito legal, e isso aqui é uma das coisas mais legais que você pode ter, assim, quando você tá animando, é meio que uma friendly, eles chamam isso aqui de Animator Friendly Selection. Uma das coisas mais chatas que tem é selecionar os dedos, tá? E então, pra poder você selecionar o dedo, às vezes você tem, sei lá, vários controles, vários anéis aqui de controles bizarrésimos aqui, e eles são pequenininhos, então você tem que selecionar Ctrl e ir colocando cada um deles, é muito chato. Então, o que rola aqui? Basicamente, atalhos, simples hotkeys. Eu acho que isso aqui nem deve ser tão complicado assim de fazer. Alguns hotkeys que vão facilitar a sua seleção. Vou deixar aí na tela um exemplo que eles mostraram lá, que seria muito legal. Então, seria um pie menu novo, onde ajudaria você a selecionar os controles. Alguns hotkeys, por exemplo, para você switchar de um dedo pro outro, selecionar mais controles, selecionar menos controles, etc, etc, etc. Bom, muito bacana. Próxima tool, isso aqui também é muito legal. Eles dizem durante a palestra que tudo que pode ser visualizado na viewport deveria poder ser editado. E uma coisa que seria legal é ter, por exemplo, as curvas ali do Graph Editor e também ali o seu Motion Tracker visualizados ali na sua viewport, com a possibilidade de você editar eles ali real time enquanto você tá animando. Isso é muito, muito, muito bacana. Então, imagine que você tá polindo um arco, fazendo uma coisa, ao invés de você ter que passar com o rig por todo o arco para poder polir a curva, não, você só clica e arrasta nos pontos
pontos e vai ajustando eles ali na curva até ficar bem bonitinho. Se me lembro bem, tem um plugin no Maya que te permite fazer isso também, só que a performance é horrível, é péssima, mas te permite fazer isso. Então se a gente tiver isso no Blender com uma qualidade legal, se você olhar pela imagem que eles deixaram de exemplo ali, você tem até alguns controladores ali, alguns handles que você pode esticar como se fosse mesmo uma edição de Graph Editor. Então eu acho que seria muito irado ter isso e facilitaria o trabalho de polish assim absurdamente. Imagina até mesmo para polir um mocap, uma coisa assim, eu acho que ficaria muito legal ter esse tipo de coisa, sabe, para limpar o movimento de captura. E por último, mas não menos importante e sei lá, talvez até um pouco bizarro, eu não sei o quão isso seria útil também, mas parece ser uma coisa experimental, usar realidade virtual para criar poses, tá? Eles mostraram um exemplo ali de que você, por exemplo, põe a sua mão na câmera ali, na direção da câmera fazendo uma pose e de repente essa pose vai pro Blender utilizando realidade virtual. Eu honestamente não sei o quanto isso seria útil de fato e o quanto seria usado, tá? Posar a mão é uma coisa que realmente é muito chato, seria legal poder posar uma mão usando a sua própria mão, mas alguma coisa na minha cabeça diz que por mais que isso seja uma tecnologia atual e usável, como eles mesmos dizem na palestra, soa como algo muito experimental e que você nunca vai lembrar de usar, sabe? Tipo, é mais fácil posar sua mão do que colocar um VR e fazer a mãozinha lá, sabe? É bem mais fácil simplesmente posar a mão, muito mais rápido. Ainda mais com todas essas ferramentas que eles estão querendo colocar agora. Mas tudo bem, parece interessante, vamos ver. A gente nunca sabe, né? Parece super legal no fim. E pra finalizar aqui, só quero dar um papo sobre a parte final ali também da conferência ali, do jeito que eles... da apresentação deles sobre todas essas tools. Uma coisa que o Blender tem de muito legal, de muito bacana, é que eles são, de certa forma, muito originais. Mesmo que muitas das tools que eles têm, muitas das coisas que eles têm, óbvio, seguem, de certa forma, o funcionamento padrão, assim, né? Não dá pra poder criar um sistema de animação completamente novo. Aliás, talvez até dê, mas não é viável. Por mais que eles tenham cada vez mais trazido novas tools de outros softwares, buscado atender mesmo o padrão do mercado cada vez mais, utilizando o Blender. Uma coisa que eu acho muito legal que eles fazem é justamente isso. Eles não copiam a ferramenta do Maya, eles não copiam a ferramenta de outro software. Eles simplesmente traduzem aquela ferramenta pro que é o Blender, tá? Pro universo do Blender, pra como as pessoas usam o Blender, pro sistema deles, que é um sistema um pouquinho diferente. E eu acho que isso é um jeito muito original de fazer as coisas, muito legal, funciona muito bem, faz com que a gente aprenda muita coisa também, inclusive cria novas maneiras de fazer a mesma coisa que até então não tinham sido exploradas, tá? Isso é simplesmente muito bacana. Sobre tempo, sobre todas essas tools, eu sei que parece muito mágico, muito legal, mas aparentemente ainda vai demorar. Se me lembro bem, eles têm alguns planos para implementar alguma dessas coisas em 2022, 2023, que são as ferramentas mais simples, mas muitas delas ainda precisam de um plano, precisa de uma coisa, então aparentemente só vai ter algo usável mesmo, algo seguro para ser usado em torno de 2025, de acordo com os planos deles. Podem ser que as coisas mudem, a gente nunca sabe o futuro, né? A gente tem AI acontecendo o tempo todo aí, então pode ser que em algum momento eles passem até inclusive a usar isso e facilitar o trabalho. Eu acho que tá bem próximo da gente essa coisa de AI, tá bem acessível agora, então pode ser que acelere vários processos aí de desenvolvimento da indústria de computação gráfica, mas é isso, já tá logo ali. Em breve a gente vai ter todas essas tools bem legais aí pro Blenderzada. Isso se a AI não dominar o mundo e acabar com a humanidade, né? É brincadeira. Bom, os links para as coisas originais sobre o que eu falei aqui vão estar aqui embaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de acessar o Discord do canal, lá você acessa conteúdo extra, você tem uma comunidade para trocar ideia. A gente já tem mais de 240 pessoas lá, eu acho isso muito legal. Então tem bastante gente, dá para aprender muita coisa, dá para trocar muita ideia sobre 3D lá. Eu espero de verdade que você se divirta e aprenda. E para acabar esse vídeo, eu vou deixar dois vídeos aqui para você. Um eu tô te indicando, o outro o próprio YouTube tá te indicando, além do botãozinho aqui no meio para você se inscrever no canal e não perder mais nenhum vídeo do melhor canal de animação do planeta Terra. E é isso aí, eu espero que tenham gostado, um abraço e eu fui!